A paz do Senhor, como você está nesse dia? Como vai a tua casa, a tua família, teus filhos? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui trazendo Café com Palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que nesse dia essa palavra encontre o seu coração como um refúgio, como uma terra fértil para produzir frutos espirituais, fruto de crescimento, fruto de edificação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse vídeo de hoje, essa palavra é como uma continuação do vídeo de ontem, que falava sobre a Arca da Aliança e como Davi tentou carregar esta arca para Jerusalém. Foi uma tentativa frustrada, mas hoje quero falar sobre como foi que Davi fez para atrair, para trazer, carregar a presença de Deus, que estava ali simbolizada como a Arca da Aliança, para Jerusalém. Dessa vez, Davi conseguiu carregar a Arca de Deus para o templo ao qual ele preparou. Louvado seja Deus. Aleluia. E no capítulo 15 de 1 Crônicas, nós vemos como foi que ele fez para carregar a presença de Deus de volta para Jerusalém. No capítulo 15 de Crônicas, a partir do primeiro versículo, fala sobre essa preparação de Davi para carregar a arca de Deus. A primeira coisa que Davi fez foi preparar o lugar para a arca de Deus. E disse, e armou-lhe uma tenda. Davi, ele preparou o lugar para a arca de Deus habitar. E nós somos este lugar aonde a presença de Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos preparar esse lugar. Somos o templo, somos casa de Deus, e é assim que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 3:16 fala assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. O Espírito Santo é essa presença de Deus que ela vem habitar em nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas para que Ele fique, para que Ele realmente habite nessa casa, essa casa precisa ser preparada, ela precisa ser santificada. Nós precisamos fazer uma limpeza, uma bela construção para que a presença de Deus fique à vontade na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 6:18 fala, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Glória a Deus. E versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Nós precisamos purificar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo. E o apóstolo está dizendo, olha, foge da fornicação, pecados contra o corpo. Aquele que se prostitui, ele peca contra o corpo. O corpo é o templo, é a morada de Deus. E ele disse, vocês foram comprados por bom preço, glorifique, pois, a Deus no vosso corpo. Não é só o nosso espírito que precisa ser santificado e purificado das imundícies. O nosso corpo precisa ser purificado, precisa ser limpo. Nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Quando nós fazemos isso, estamos preparando a nossa casa para receber o Espírito Santo como um morador da nossa casa. Isaías capítulo 1, versículo 16 fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Glória a Jesus. Tudo isso é preparação para que o Espírito Santo habite na nossa casa. Deixe de fazer o mal. O Senhor está dizendo, deixe de fazer o mal. Lavai-vos, purificai-vos. Glória a Jesus. Aleluia.
2 Coríntios 7:1 fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, existe imundícias na carne e no espírito. As imundícias da carne são aquelas que logo se vê. Quem anda na prostituição, na fornicação, quem anda na bebedice, nas drogas, essas pessoas, elas têm a imundície na carne. Mas a imundície do espírito são aquelas que não se vê facilmente. Aquilo que nós falamos, aquelas que vêm de dentro do coração, egoísmo, orgulho, inveja, tudo isso são imundícias do nosso espírito. E toda essa casa precisa ser purificada. Tiago 4:8 fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Glória a Jesus. Vamos nos purificar, santificar, tanto a nossa carne quanto o nosso espírito, para que sejamos casa de Deus, sejamos a habitação de Deus. Aleluia. Agora, como eu faço para carregar essa presença para o lugar que eu preparei, que é a minha casa? Louvado seja Deus. Nós aprendemos com Davi que devia ser segundo a ordenança de Deus. Como é que Deus quer que nós façamos? Como eu posso fazer para carregar a presença de Deus? Continuando o capítulo 15, versículo 13 diz assim: porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Glória a Jesus. Aleluia. Então Davi, ele aprendeu, ele entendeu, tem que ser segundo a ordenança de Deus, do jeito que ele mandou. Como foi que ele mandou que carregasse a sua arca lá atrás? Como foi que ele ensinou Moisés? Então, isso mostra obediência. Davi, ele decidiu obedecer, ele decidiu fazer as coisas direito, porque a gente às vezes quer fazer de qualquer jeito e quer atrair a presença de Deus. Ah, do jeito que eu imaginar, eu vou só orar aqui e a presença de Deus vai vir. Não, tem um jeito, tem uma rota a ser seguida, tem um caminho a ser trilhado. E nós precisamos saber que caminho é esse, que forma foi que Deus falou. Não tem como eu carregar a presença de Deus andando em desobediência. Como eu posso carregar a presença de Deus desobedecendo, levando uma vida errante e carregar a presença preciosa dele? Êxodo capítulo 25, versículo 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos dela 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Os levitas pegariam as varas, colocariam nas argolas e carregaria nos ombros a arca de Deus. Não poderia tocar na arca. Depois que ela foi construída e colocada no seu lugar, não se tocaria mais naquela arca. Glória a Jesus, porque ali já estaria a presença de Deus dentro da arca. Ela já seria o símbolo da presença de Deus, não poderia ser tocada. Glória a Jesus. Então Davi, ele se lembrou, ele pesquisou, ele descobriu como deveria fazer para carregar. E ele lembrou da ordenança de Deus, que os levitas não poderiam tocar diretamente naquela arca. Não poderia tocaria nas argolas. Então foi por isso que Deus fulminou usar ali, na hora que ele tocou na arca, mesmo com boa intenção, Deus não aceitou. Porque Deus, ele é certo, ele é correto, ele exige de nós obediência. Glória a Jesus. Então Davi, ele escolheu levitas, e os levitas, os homens, os chefes, os príncipes, aleluia, homens separados para carregar a arca de Deus. Em
1 Reis, capítulo 2, versículo 3 fala: E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardarem os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer, para onde quer que fores. Então, quando nós obedecemos a ordenança de Deus, obedecemos a voz de Deus, o mandamento dele, nós prosperamos em tudo quanto fizermos. Nós estamos aprendendo a carregar a arca de Deus, a atrair a presença de Deus. Primeiro, precisamos andar segundo a ordenança de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus. Quem deveria carregar? Os levitas, os homens preparados, separados. Em Números 4:15, fala que os coatitas foram escolhidos, os grupos escolhidos para carregar a presença de Deus. Glória a Jesus. Eles foram escolhidos. Então, quem deve carregar a arca de Deus? Quem consegue, quem pode carregar a arca de Deus? Pessoas separadas. Aleluia. Precisamos estar separados para carregar a presença de Deus. Separados de quê? Separados em santificação para Deus, separado de coisas que nos tiram da presença de Deus, dos embaraços, do pecado. Para nós carregarmos a presença de Deus, nós precisamos nos separar do mundo, de tudo aquilo que desagrada a Deus, que entristece o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu aprendo com Davi é que ele constituiu músicos para cantar, instrumentistas para tocar, porque Davi ele sabia que o louvor, a adoração atrai a presença de Deus, aleluia, alegra o coração de Deus. Então ele colocou aqueles homens tocando instrumentos de sopro, instrumento de corda. Ele levou todos os tocadores e cantores para ir no caminho cantando e adorando ao nome do Senhor, tocando instrumentos. Aleluia! A adoração, ela atrai a presença de Deus. A nossa adoração, nosso louvor, Deus, ele habita no meio dos louvores e Davi sabia disso. No Salmo 22, versículo 3, fala que ele habita no meio dos louvores. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Aleluia! Se você está perdido sobre como trazer a presença de Deus para você, você pode começar, pode sim. Pode começar com louvor, com adoração. Enquanto você estiver louvando e adorando a Deus, o Espírito Santo vai te dizendo como você pode atrair a presença dele. Aleluia! Leia a palavra, a Bíblia. E quando você vai lendo, a luz de Deus vai entrando em você, vai brilhando em você. As trevas não resistem à luz de Deus. As trevas não resistem. Aleluia! Talvez você esteja cheio de trevas, cheio de escuridão, mas você deseja ser limpo, ser purificado. Você deseja a luz de Deus, então leia a palavra de Deus. Deixa a luz brilhar em você e a luz de Deus vai brilhar tanto em você que as trevas vão desaparecer. Aleluia! Vai vir o arrependimento, vai vir a confissão de pecado, vai vir uma nova vida. Enquanto você vai louvando ao Senhor, enquanto você vai adorando a Deus, as trevas vão fugindo de você. Aleluia! Pode começar pelo louvor, pode começar pela adoração sincera diante de Deus. Enquanto você começar a adorá-lo e exaltar o nome do Senhor, você vai se lembrar de quão pequeno você é. Você vai se lembrar de quão pecador você é. Então você vai confessando, vai colocando diante de Deus, vai falando sobre pecados que você cometeu e Ele vai te lavando, Ele vai te purificando no momento do louvor, no momento da adoração a Deus.
Aleluia. E a palavra de Deus diz que a cada 6 passos que os levitas davam carregando ali a arca de Deus, Davi oferecia sacrifício ao Senhor. Aleluia. Precisa ter sacrifício para carregarmos a presença de Deus. No tempo de Moisés, se sacrificava o carneiro, se sacrificava a ovelha, se sacrificava o animal, o boi, a ave. Mas quando Jesus veio, ele era o sacrifício. E ele deixou o exemplo para nós, a sermos sacrifício. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje nós não sacrificamos animais, nós sacrificamos a nós mesmos. Nós somos o sacrifício. Aleluia. Para que carreguemos a presença de Deus. Romanos 12:1 fala: apresentei a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Leia a palavra, jejuma, ora, vigia. Isso é ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É também fazer o bem àqueles que precisam de nós. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E eu quero finalizar dizendo que uma das coisas que Davi fez para trazer a presença de Deus, naquele trajeto de carregar a presença de Deus, foi celebrar. A Bíblia fala que ele saltava alto, o mais alto que ele podia, em alegria. Ele estava lá junto com os cantores, cantando, adorando ao Deus, saltando na presença de Deus com alegria. Aleluia! Não é para ser pesado, não é para ser triste, dolorido, não. Você está atraindo a presença, você está carregando a presença, é para ser algo de celebração, algo de louvor e adoração a Deus. Alegria no coração. Enquanto eu carrego a presença de Deus, o meu coração se alegra, o meu coração celebra, porque estou levando a presença de Deus, estou carregando ela comigo, mesmo em meio a sacrifício. Esse sacrifício não é de tristeza, não é sacrifício de dor, é sacrifício de louvor, de alegria, de celebração na presença de Deus. Aleluia! Espero que você receba esta palavra no seu coração e que você a viva para que ela produza fruto em você, que consigamos carregar a presença de Deus, que o Espírito Santo realmente habite em nós, que ele não seja só um visitante, só um momento que você sente aquela presença e depois ela se vá, porque às vezes você não consegue manter a presença dentro de você por causa do pecado, por causa de uma rotina, de uma vida levada de qualquer jeito. Não, que seja diferente, que nós consigamos preparar o lugar, carregar a presença para dentro de nós e mantê-la aqui todos os dias da nossa vida, assim como Jesus prometeu para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o desejo de Cristo, habitar em nós, ser o nosso Deus. Aleluia! E que sejamos o seu povo. Que Deus te abençoe nesse dia. A graça e a paz do Senhor cerque você, cerque a tua vida nesse dia e todos os dias, em nome de Jesus. Fica com Deus.